Mais um jornalista da Goebbels News que desejou que o Bolsonaro batesse as botas, acabou batendo as botas. Parece que a maldição do Bolsonaro ataca mais uma vez. Vamos ver. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Olha, eu não desejo o mal de ninguém, sinceramente. Tem umas canhotaradas aí que a gente sabe muito bem que né, não é coisa boa realmente, mas merece pagar, né, seus crimes aí na justiça, coisa e tal. Mas agora desejar vocês entenderam? A pessoa não, sinceramente não. A gente sabe que o outro lado faz muito isso. E, inclusive, eu fiz um compilado aqui, vou trazer para vocês. Uma pena que algumas imagens eu não vou poder colocar, sabe por quê? Que é tão pesado, gente. Mas no governo Bolsonaro, o que teve de gente pedindo do presidente, né? Só que o curioso disso é que a maioria, sabe quem que era? Quem? Jornalistas. Jornalistas. Ah, Você se tinha que lembra ser, né? da vovó Mafalda, conhecida como blog do Noblar? Fez uma vez uma postagem do Bolsonaro, tipo, com um desenho no caixão, pedindo né? Eu sempre vou fazer isso aqui, só para não falar a palavra, tá bom? Mas vocês entenderam, né? Aham, Do presidente entendi. Bolsonaro. Tantos outros que pediram. Mas no nosso vídeo de hoje, nós vamos ver com aquelas pessoas que desejam o mal para a outra, meu amigo, né? Cuidado, tome cuidado, porque o negócio pode se voltar para você. Tem um compilado aqui, minha Medo. gente, de todos que pediram o Bolsonaro Ah, é? e Vamos ver. foram, minha gente. E foram para a terra do pé juntos, sim, viraram uma estrela ou não sei. Vamos ver nesse vídeo, O pessoal. E vermelho fica aí original muito abraçou, claro, eu sei né? que o nosso lado não tem isso, né? Eu dou risada aqui, fala, a gente demonstra mesmo, né? As artimanhas dessa turma, mas a gente não desce a esse nível, não, minha gente, de pedir né, o cessar da vida da pessoa, que a pessoa pague pelos seus crimes, que a pessoa aprenda a ser gente, né? Mas essa turma aí do outro lado, você sabe que eles não são assim. Eu vou dar uma opinião polêmica aqui, tá? E eu quero dizer que eu sou democrático, que eu jamais tomaria medidas com minhas próprias mãos, certo? Mas eu acredito na justiça divina. Eu acredito que algumas pessoas não terão perdão. E não será uma morte física, não será uma morte do corpo, não, não. Será deletado do universo, porque é perverso, porque é mal, porque foi comprovadamente perverso. Então eu acredito, por isso que eu durmo sempre com a cabeça tranquila, mano. Podem fazer o que quiser, tirar tudo que a gente tem, mano. Não estando contra Deus, tá ótimo. Sim, e a gente viu no governo Bolsonaro o quanto que essa turma pediu, e eu vou até colocar uns exemplos para vocês. Mas antes de nós vermos tudo isso, eu já quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like de sempre e ative aí o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. E não esquece de me contar da onde que você está acompanhando. Bora lá, minha gente, bora lá, porque o vídeo de hoje será no mínimo curioso, como que é as coisas, né? Vamos ver aqui rapidamente, ó. Vou colocar aqui, gente, só para você ter uma ideia, né? Eu queria colocar todas as matérias, mas é tanta matéria, gente. Mas olha só essa aqui, ó. Professor de filosofia da Universidade de Santa Cruz do Sul apagou o post e pediu desculpa, né? A universidade soltou uma nota Hum. repudiando a publicação. Ele Hã. desejou, gente, ó, tanto do Bolsonaro, sua esposa e sua filha Laura. Para você ter Caralho. ideia a que ponto que chega, gente, a intolerância Porra. dessa turma. Então isso aí foi um negócio assim, ó, um Tu é professor. vilão, hein? Isso aí foi um negócio assim, ó, gigantesco na época do Bolsonaro e continua sendo, né? Inclusive que essas pessoas não acontecem nada com eles, minha gente. Incrível, não tem nem Vocês se lembram multinha disso aqui de também, ó? 25 mil. Lembram disso? Tal do Fábio Campana, né? Um jornalista, minha gente. Ele publicou a matéria, olha ali, ó, vocês estão vendo ali, ó, 8 de julho de 2020. Ele disse o seguinte, ó: por que torço para que Bolsonaro. Olha aqui a Ih, palavra, não preciso falar, mas vocês estão vendo aqui. é só trocar, irmão. Que a Fala, vai de pessoa carrega, base gente, o sentimento desse dentro de até si, as né? botas. E olha só, gente, desejou e parece que veio, né? Mas não pro Bolsonaro, olha lá, ó. E foi, De né, base. para a Assim, terra do e pé foi de junto o base. tal do jornalista Isso. Fábio Campana. A terra do Agora vamos ver um fugitivo. compilado, minha gente, um compilado
eu vou colocar aqui para vocês dessa turma, porque esse pessoal brinca com essas coisas. Eu não brinco com essas coisas não, gente. Um negócio muito sério, né? Um negócio muito sério aí. A gente tem uns Só Deus desacordos pode com essa julgar turma isso, filho. desses canhota aí, mas é um negócio complicado, né? Ó. E também foi para a terra do pé junto, jornalista da Globo, que também desejou a de Bolsonaro. Vamos ver aqui, minha gente, um compilado? Solta. E de Donald Trump, ex-presidente americano. Agora, senhoras e senhores, Ó. a relação de pessoas que desejaram a morte de Bolsonaro e que morreram sem ver a morte de Bolsonaro e não verão mais, é imensa, extensa. Rapaz. Olha só, o jornalista Jaime Sentruc, José Nivaldo Cordeiro, ambos desejaram a morte de Bolsonaro. O que aconteceu? Morreram. Eita. O ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, fez piadas com a facada que Bolsonaro tomou. O que aconteceu? Morreu. Foi de Caramba. base. Rubens Caribé, Caramba, disso eu não lembrava, gente. É verdade mesmo, não lembrava disso. ator, desejou a morte de Bolsonaro, morreu. Frank Maia desejou a morte de Bolsonaro, morreu. Rita Lee, ela estava com câncer e ela apelidou o câncer dela de Jair Bolsonaro. Olha só, ela estava com câncer, botou o apelido do seu câncer de Jair Bolsonaro. O que aconteceu com Rita Lee? Cantou para subir, morreu. Eu lembro disso, hein, gente? Vocês se lembram também, né? Eu achei um negócio tão absurdo, sabe? Um negócio assim que chega a beirar o ridículo, você chegar num ponto de você estar passando por essa doença tão difícil e você ainda fazer uma piada tão infame como essa. Mas enfim, né? O bailarino Nilson Sinistro Torres mesmo. chamava Bolsonaro de Bolsatanás. O que aconteceu com ele? Morreu. Foi de Alfredo base. Perfis desejou a morte de Bolsonaro, morreu. Foi de Fábio base. Dança desejou a morte de Bolsonaro, Foi morreu. de base. Marcelo Biar tomou o mesmo Foi de destino, base. desejou a morte de Bolsonaro, cantou para subir. O petista ex-deputado José Mentor desejou a morte de Bolsonaro, Foi de morreu. base. Rodrigo Rodrigues falava mal de Bolsonaro, sem Foi de razão base. nenhuma, obcecado por criticar, morreu. Eita. Esse que se diz comediante, Whindersson Nunes, não morreu. Falava mal de Bolsonaro, desejou a morte de Bolsonaro, o Whindersson Nunes não morreu, mas virou corno. Há controvérsias que é pior. Não, essa foi boa, gente. Ih, ó. Morreu, mas virou corno. Meu advogado mandou dizer que chamar os outros de corno é perigoso e você pode levar uma multa de 25 mil reais. Ele falou aqui. Mário Trajano desejava a morte de Bolsonaro, morreu. Foi de base. Mário Campanha desejava a morte de Bolsonaro, Ó, Foi de morreu. base. O jornalista Paulo Henrique Amorim desejou Foi a de morte de base. Bolsonaro, morreu. Gustavo Bebiano, ex-assessor de Bolsonaro, traiu Bolsonaro, morreu. Foi de base. Sérgio Santana desejou a morte de Bolsonaro, morreu. Foi de base. Gilberto de Mestai, jornalista do Grupo Globo, desejava a morte de Bolsonaro, morreu. Luiz Flávio Gomes teve o mesmo destino, desejou a morte de Bolsonaro, virou uma estrelinha, cantou para subir, morreu, deixou a vovó. Senhora. Gente, olha, esse foi um compilado aqui e uma coisa eu falo pra vocês, gente. Algumas pessoas podem Pera aí que era Cabo Elson o nome do canal do maluco ali. não acreditar, mas mexer com essas coisas, sabe? E a gente sabe, porque pra você chegar num ponto de você desejar ali, né, de outra pessoa, é porque você tá num grau assim, um negócio complicado mesmo, hein, minha gente? Um negócio complicado e eu acho que esse tipo de coisa só Coraçãozinho atrai negro. coisa negativa pra você próprio. Como vocês viram aqui, ó, todos esses que foram citados, além das matérias que eu mostrei aí, partiram para a terra do pé junto. Precisavam isso? Lembrando que essa mesma turma que aqui em vida diziam, né? Defender o amor, a paz, a pluralidade. É a galera, né, que fala que o amor venceu, minha gente. O amor era tão grande, né? Tão grande que, ó, Deu foram, asas. sabe-me Deus para onde. E aí, minha gente? Conhece alguém que também deseja isso para o Bolsonaro ou para outra pessoa? Dá um aviso, hein? Para parar com esse tipo de coisa, porque, né, o universo dá suas voltas aí, minha gente. O que vocês acharam disso daqui? Gente, o canal do Denis Souza estará na descrição para que vocês o sigam. Nosso canal enfrenta aí uma multinha por um processo do judiciário aí. Como é que funciona? Ditadura do judiciário. Você não pode falar nada de nenhum político, você tem que pagar 25 mil reais. Obrigado. Se você puder só compartilhar esse vídeo, se puder ajudar a nossa vaquinha. Tamo junto, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.